Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para trazer a análise da seleção do Campeonato Carioca. Vamos ver se realmente eu concordo ou não concordo com isso. Vamos ver o que eu colocaria diferente. Eu já tenho aqui minha informação do que eu colocaria diferente. E bora lá para a gente comentar mais sobre esse assunto. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã para a gente comentar mais sobre isso. E bom, para quem não sabe, a seleção do Carioca sempre acontece depois do Campeonato Carioca, para realmente falar quem foram os melhores jogadores ou piores. E realmente você sempre tem que ter na sua seleção a maioria do time que realmente ganhou o campeonato. Porque senão não teria sentido nenhum. Eu achei muito estranho. Eu não gostei porque não faz muito sentido. Não faz muito sentido o que a seleção do Carioca fez. Na minha concepção, muda muito. É muito estranho. Porque você vai ver coisas estranhas acontecendo. Eu não sei se aqui na matéria ele vai mostrar especificamente. Mas se a gente fosse colocar esse time pra jogar, não ia dar bom, né? Mas vamos analisar passo a passo, tá? Vamos analisar passo a passo, que é interessante a gente fazer. Tô aqui, ó. Vamos lá. Goleiro, Fábio. Indiscutível. Fábio foi pra mim um dos melhores goleiros. Não é à toa que é a defesa menos vazada. Não é por conta muito da defesa, mas sim por conta do Fábio. Que diversas vezes, quando a gente precisava dele, ele tava lá pra agarrar. E só pra você ter uma ideia, no jogo da final do Fla-Flu, a segunda, que todo mundo falou que era massacre, pra mim não é massacre tanto assim, eu fui ver o jogo de novo. O Fábio realmente fez umas duas ou três defesas, três defesas, que garantiu o Fluminense como campeão brasileiro. Como campeão da. Como campeão brasileiro não. Campeão carioca de 2023. Olha, eu querendo logo que o Fluminense se torne campeão brasileiro de 2023. Calma, gente, calma. E é por isso que eu colocaria o Fábio ali. Nada muda justamente da proposta que eu tenho aqui. Lateral direito, Puma Rodrigues, eu acho que tem que ser colocado sim um jogador pelo menos do Vasco, porque o Vasco também chegou nas semifinais. E se a gente fosse colocar um jogador em específico, eu colocaria também o Puma Rodrigues do Vasco para ser titular desse time. E por quê? Eu colocaria? Porque ele jogou muito. Ele jogou muito. Foi uma grata surpresa para qualquer time do Vasco. Se a gente pode falar de um jogador que realmente é o início do que pode ser o grande Vasco, o nome tem nome e sobrenome. Puma Rodrigues, o apelido dele, Pumita. É um cara rápido, um cara veloz, é um cara... É um cara que pra mim me lembra muito o Carlinhos. Mas o Carlinhos bem mais rápido. Que é o cara que, pô, é um lateral que pega, chuta, faz o gol, dribla. Tudo isso daí que o Carlinhos fazia, mas o Carlinhos fazia de forma lenta. E o Puma Rodrigues faz de forma rápida. Não é à toa que foi do Puma Rodrigues o gol da vitória do Vasco contra o Flamengo. E de fato, o Puma Rodrigues jogou muito nesse Campeonato Carioca. Eu acho que tem que tomar cuidado com ele. Na zaga a gente tem Fabrício Bruno. Eu vou colocar Fabrício Bruno primeiro. Fabrício Bruno, maravilhoso jogador também. Claro, a gente tem que falar o seguinte: ele fez uma lambança enorme no jogo na segunda final, botando a mão na bola. Mas no esquema de 3 zagueiros do Vitor Pereira, quem deu mais certo nesse esquema foi o Fabrício Bruno. Os outros dois, que foi tanto o Léo Pereira quanto o Rodrigo Caio, e também o Davi Luiz, que também jogaram também nessa composição de 3 zagueiros,
o Fabrício Bruno, ó, é infinitamente melhor. É um cara que realmente não é à toa, é jovem ainda. Foi contratado do Bragantino, do Red Bull Bragantino. E foi uma grata surpresa do Red Bull Bragantino. E foi uma grata surpresa o Flamengo ter contratado esse tipo de jogador. Sabe, enquanto a gente tem um Nino, que foi uma grata surpresa sendo contratado do Criciúma, o Flamengo tem uma grata surpresa que é a contratação do Fabrício Bruno no Red Bull Bragantino. Jogou muito, cara. O cara, se a gente fala que o sistema do Flamengo foi um pouquinho mais sólido do que o comum, mesmo com o Vitor Pereira no comando técnico, tem nome e sobrenome, Fabrício Bruno. O outro do lado é o Nino, que pra mim é espetacular. É o melhor zagueiro em atividade no Brasil inteiro. Na minha concepção, eu vou ser um pouquinho extremista aqui, tá? Eu sei que essa ideia é muito ruim de falar, mas sempre é bom entender. Na minha concepção, eu vou torcer muito contra o Brasil se o Brasil não colocar 2 jogadores em específico na seleção brasileira. Um é o Nino, que merece e muito. E olha que, por exemplo, pensando muito na cabeça do dirigente, eu coloquei, por exemplo, só para você ter uma ideia, aqui está a minha seleção. Eu coloquei, por exemplo, o Gomes e o Ibanez. O Gustavo Gomes do Palmeiras e o Ibanez do Roma. Mas eu não seria insano nenhum tirar o Ibanez e colocar o Nino, tirar o Gomes e colocar o Nino. Só para você ter uma noção de como que eu acho o Nino um jogadorzaço. Se pelo menos não é para colocar como titular, se coloca na reserva. Porque sinceramente mesmo, o brasileiro ele tem 2 coisas que ele incorpora para si: a ira, a revolta e a gratidão. Quando você não tem gratidão, você tem a revolta. E se é para ter gratidão com um título conquistado, do único título que foi conquistado pela seleção brasileira olímpica, esse título é dado apenas por conta do Nino. Claro, você tem o Claudinho, que também é outro que acho que é excepcional jogador e que também vai ter que estar lá. E além dele, só pra gente falar, né, dos jogadores, o Nino e o Luiz Henrique. Ok? Luiz Henrique é o melhor jogador do Brasil, disparado. Lateral esquerdo é Ayrton Lucas, não é à toa, só pra você ter uma noção aqui, não é à toa que na seleção brasileira eu já coloco o Ayrton Lucas. Ó, muito antes dele estourar nas semifinais e até mesmo em outros campeonatos, Ayrton Lucas para mim é um dos melhores laterais esquerdos que temos no mercado. Se realmente a gente não vai colocar o Marcelo, eu acho que a gente não deve colocar o Marcelo para realmente se tornar o lateral esquerdo, a gente tem que colocar Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é muito bom, cara. É muito bom jogador. É um cara que corre pra caramba, tem chute bom, drible bom. Cara, o cara é perfeito. Até aqui, até no sistema defensivo, nada a se comentar. Antes de continuar, faz tudo que se inscreve no canal, faça o Twitter pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo, todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pique na tela pra não jogar qualquer valor e bora, falar. Aqui ele colocou meio campistas André, Luciano, Neninho e Ares. Vamos com calma aí. André, melhor volante do Brasil. Não é à toa que, novamente, eu quero que você veja aqui o da seleção brasileira. André aqui, melhor volante do Brasil, disparado é André. Muito melhor do que Casemiro, muito melhor do que Fabinho, muito melhor do que muita gente que jogou ali, muito melhor do que Andrei. Hoje, se a gente pode falar do melhor volante do Brasil e que tem que estar também, além do Nino e além do Luiz Henrique, é o André.
Mas o André, eu não falei sobre isso porque ele já tá sendo convocado pelo próprio Ramon Menezes. André é um jogador muito completo pelo que ele tem ali. É um jogador que realmente tem drible, chuta bem, toca bem, desarma muito bem. Precisa do quê? Perfeito. Perfeito. Luciano Naninho, eu vou deixar o Luciano Naninho para depois, pra gente comentar mais. Arias colocaram numa ponta. Arias, ótimo jogador, um dos melhores jogadores do campeonato, o craque do Fluminense. Se a gente pode falar que existe um craque, o craque não é o Cano, o craque não é o Ganso, o craque não é o Marcelo, o craque não é o André, o craque não é o Guga, o craque não é o Fábio, não é o Nino. O craque do Fluminense, se a gente pode falar do o craque do Fluminense, o nome dele tem nome e sobrenome, John Arias. É um dos melhores jogadores do Fluminense. Outra grata surpresa que a gente pegou lá do Barcelona de Guayaquil. Não é à toa que diversas vezes eu estou falando muito dele. Não é à toa que eu fiz uma pesquisa e a pesquisa deu Arias disparado como o melhor jogador do Fluminense perante todos os tricolores. Eu fiz uma pesquisa grande e a pesquisa deu o resultado que Arias é o melhor é o melhor jogador do Fluminense disparado. Ele é craque. Atacante. Aí eu vou falar agora sobre os erros que eu acho aqui. Quando se vê essa trinca de atacante, a gente vê uma constante. É tudo centroavante. E bom, se é pra montar uma seleção do Campeonato Carioca, vamos dizer que essa seleção jogasse contra o time, você colocaria Lelê, Pedro e Cano no mesmo time? Não dá, né? Então vamos diminuir isso. Vamos fazer então. Quem eu colocaria no o outro meio campista que eu colocaria? Eu colocaria o Thiago Maia. Aí vamos começar agora a pegar justamente tudo que eu vou colocar aqui. O Thiago Maia. Eu vou colocar aqui o Thiago Maia para realmente se tornar o segundo volante. Thiago Maia que jogou muito também. É um cara que hoje, se o Flamengo... Eu escutei bastante isso. O flamenguista falou assim, cara, a gente escorava muito no João Gomes, né? E agora a gente escora muito no Thiago Maia para realmente ganhar jogos. Então se o Flamengo se escora muito no Thiago Maia, por que não colocar o Thiago Maia também como jogador da seleção? É importante. Seria importante. Seria um segundo volante ali, podendo participar um pouquinho mais das zonas ofensivas e realmente poderia ajudar também muito na defesa. Ele também tem um contexto muito defensivo que poderia também liberar o André um pouquinho mais para jogar. Então olha só como que André e Thiago Maia combinariam muito bem na seleção do campeonato. Eu coloquei a seleção B aqui, mas é porque eu tenho uma seleção A e a seleção A, depois que eu vi, não gostei. Depois tem o Luciano Naninho, que tá aqui também, ó. Tá aqui, Luciano Naninho, que eu coloquei mais na ponta do que no meio. Ele é armador de origem, mas ele também joga pelas pontas. Ele vem jogando pelas pontas diversas vezes. E o Luciano Naninho, ele é um jogador que, pra mim, é uma grata surpresa. E eu fico muito triste do Fluminense não ter contratado ele. Sabe, quando eu vi o Lelê e o Luciano Naninho, eu falei, cara, é perfeito para remontar justamente aquela origem que é o Casal 20. Um cara um pouquinho mais de expertise na bola, como o Luciano Naninho, que realmente domina a bola, que realmente manda muito bem com a bola. E você teria o Lelê, que realmente é trancudo, é realmente o cara que se escolhe em todo mundo, é o cara trombador. Ué, eu tô falando de Luciano Naninho e Lelê ou eu tô falando de Assis e Washington? Você tá vendo como que seria interessante? Até pra realmente montar justamente isso tudo. O Cano, nem se fala mais nada disso.
Eu vou falar por último do último, né? O Germancano, eu coloquei também na minha seleção. Germancano aqui. Para melhor centroavante do Brasil, jogando no Brasil, hoje. É um cara que até agora eu não entendo porque a seleção argentina não convocou ele para nenhum jogo. Só para primeiro falar assim, ó, a gente reconhece que você joga muito. E vai reconhecer justamente lá contra o River. Nesse caso, aqui contra o River. É simplesmente o goleador. E por último, né, a grata surpresa e também indicação de jogador revelação, Lelê, que foi o segundo maior goleador de todos. Enquanto o Cano meteu 18 gols, o Lelê meteu 14. Mas o Lelê teve menos 2 jogos. Só para você ter uma ideia de como que o Lelê jogou muito. E não é à toa que ele ficou sendo a revelação. O prêmio revelação foi para Lelê e jogou muito. E muito ligado pro Fluminense, realmente contratar ele. Ele é tricolor de coração. E realmente muito bom esse contrato aí. E o melhor treinador foi o Fernando Diniz. É óbvio, né? O time campeão tem que ter o melhor treinador. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Eu não vou nem falar muito do Fernando Diniz porque não precisa falar, né? É um cara com moral do caramba. E vocês? O que vocês acham sobre essa escalação da seleção do Carioca? Acha que eu tô errado sobre alguma coisa? Faz uma coisa então. Se inscreva no canal, faça o pra você que curte, comente e compartilhe. Rede social na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí. Saudações tricolores.